Da Escola de Verão, um fenômeno classicamente proibido, entendendo o tunelamento quântico, que foi orientado pelo Washington, que está ali. Obrigado, Washington. E o grupo é composto pela Juliana, pela Anne e pelo Bruno. Então, fiquem à vontade, pessoal. Bom, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente aprendeu no nosso projeto, que é sobre o tunelamento quântico. Sendo mais específica, o nosso tema é um fenômeno classicamente proibido, entendendo o tunelamento quântico. Antes da gente ir para o tunelamento quântico, a gente precisa analisar o caso clássico. Então, o que a gente sabe, é que imagina um carro tentando atravessar uma montanha. A gente sabe que se a energia cinética dele for maior do que a energia potencial, que ele vai conseguir atravessar. Mas se a energia cinética for menor, ele vai chegar até um ponto ali e vai voltar por conta da atuação da energia potencial. Esse é o caso clássico. Agora, para entender o caso quântico, a gente precisa ter alguns conceitos em mente. Então, características de uma onda. A gente sabe que as ondas sofrem difração e interferência, que nesse caso vai ser os fenômenos, as características mais importantes para a gente. Aqui é o experimento da dupla fenda, que eu vou falar daqui a pouco mais ainda. E, nesse caso, foi feito com fótons, né? Então, com luz, que foi quando foi observado que que a luz também se comporta como onda. E aqui, nessa primeira fenda, a gente pode ver o fenômeno da difração. Então, difração é a capacidade de contornar obstáculos que uma onda tem. E aqui, a de difração e de interferência, em que essas as ondas, né, elas estão quando ocorre a superposição, e ela pode ser construtiva, então a amplitude dela vai aumentar, ou destrutiva. E quanto maior a fenda, no caso desse experimento, menos claro vai ser os resultados que a gente quer, que são esses aqui. Então, o que a gente quer não, que a gente foi possível observar. Então, eles repetiram esse experimento com elétrons. E esse primeiro caso aqui é como seria se os elétrons se comportassem como partícula. Então, eles iam passar pelas duas fendas, e iam no mesmo sentido estar ali concentrados. Mas como a gente observou com um resultado bem parecido, né, praticamente, igual com a luz, que essas franjas. Então, onde está mais claro são as concentrações dos elétrons, que são os pontos máximos, e mais escuros os pontos mínimos, que vêm os elétrons. Isso ocorre justamente pelos fenômenos de difração e interferência. Então, a gente, né, a partir da observação desses experimentos, chegou à conclusão de que os elétrons também se comportam como ondas, e daí a dualidade da onda-partícula. Se comportando como ondas, a gente pode descrever a gente pode encontrar funções que vão descrever justamente o comportamento das partículas, que é justamente o que a equação de Schrödinger faz. Então, aqui é o análogo clássico, né? E a gente percebe aqui 3 termos na equação de Schrödinger. Então, esse primeiro termo vai ser referente à energia cinética, segundo a potencial, e vai resultar numa energia total. Essa energia cinética, a gente pode relacionar ela estruturalmente com a equação, né, de energia cinética, clássica, no caso, que seria massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2m, ou em relação ao momento, que seria massa vezes velocidade, sendo verdade. Sendo momento ao quadrado sobre 2m, agora sim. Então, a gente consegue perceber ali também, estruturalmente, né, na equação, que ali está dividindo por 2m. E aqui, né, no caso, a gente não... na escala quântica, a gente não vai conseguir determinar exatamente a posição, a velocidade. Enfim, se comporta
por uma onda também. Exatamente por isso a gente vai estar em busca de probabilidades. A gente, no nosso caso, vai trabalhar com partículas livres, que são partículas que não tem nenhuma força externa atuando sobre ela, então a energia potencial vai ser nula. Exemplificando um caso clássico, seria, por exemplo, um pêndulo, numa situação de oscilação harmônica, a força potencial iria puxar ele para baixo, e num caso que não houvesse energia potencial, ele ia continuar fazendo movimentos circulares. Então, o pêndulo ia seguir, né, o seu caminho até encontrar alguma barreira potencial. Então, a equação fica assim, quando a gente tira a energia potencial. E a gente, enfim, levou os termos para cá, porque a gente precisava dessa derivada para depois, nos cálculos, continuar os cálculos, né? E a gente definiu esse K como raiz quadrada de 2m e sobre a constante de Planck sobre 2π. É isso, né? Exato. Enfim. O K, né, nesse caso de partícula livre, não vai ser definido por um potencial. E a gente observou também, a gente fez os cálculos, né? E a energia não pode ser menor do que zero, porque se ela fosse menor do que zero, a gente ia encontrar o K em função de um número imaginário, e ele seria um número complexo que não descreveria a função de onda, que é justamente o que a gente está procurando. Então, ele tem que ser um número real maior do que zero. Então, sabendo de tudo isso, a gente pode pensar em um caso baseado no caso clássico, só que com potencial análogo e com uma partícula livre, né? Aquele gráfico, esse gráfico, ele descreve isso, né? Onde as regiões 1, 2 e 3, a gente pode descrever a onda, né, a função de onda dessas regiões, com a equação de Schrödinger que a Anne falou. Então, quando a gente pega aquela equação e vê, né, como que ela fica em cada uma dessas regiões, a gente percebe que a equação vai ficar diferente na região 2, que é onde tem o potencial, por causa da presença do potencial, exatamente por causa disso, né? E, consequentemente, o K dessa equação também vai ficar diferente por causa do potencial. Né? Outra coisa sobre o K na região 2 também é que esse K ele é definido pelo E, né? E o E, como a Anne disse, nas regiões 1 e 3, como é uma partícula livre, não pode ser menor do que o potencial. Só que, como aqui na região 2 não é mais uma partícula livre, porque tem potencial agindo na partícula livre, então deixa de ser uma partícula livre, porque tem o potencial ali, e ele pode ser menor do que o potencial, podendo descrever essa área do gráfico ainda, né? Então, fazendo esse cálculo, né, sabendo disso, a gente vê que o πc, né, ele tem que ser uma função que é derivada duas vezes dela mesma. Uma função que cumpre isso é aquela função que está ali em cima, e baseada nela eu vou pensar em o que seria o πc. A partir dela eu penso no que é o πc. A gente vê ali que o πc L, que é o πc da região 1, e o πc, que é o πc da região 2, eles são definidos por dois resultados. Eles são a soma de duas possibilidades do que pode acontecer. Então, o porquê, né? Aí você perguntar, por que é a soma de duas coisas? Porque eu tenho duas possibilidades aqui no primeiro e na segunda parte também. Por quê? A onda, né, como é uma onda partícula, né, essa onda ela pode se comportar da forma igual ao caso clássico, né, em que é expressada pelo R, onde o exponencial é negativo, porque no caso clássico o carro ele bateria
na montanha e ele não ia conseguir atravessar a montanha, então ele ia ser refletido, ele ia voltar para o sentido contrário, né? Por isso que o expoente é negativo, porque o sentido é para x negativo. E o outro expoente, que é positivo, descreve a onda indo no sentido x positivo, né? Ou seja, atravessando esse potencial. E a mesma coisa para o psi na região 2. Né? Então, ele pode ser, a onda pode voltar ou pode seguir para x positivo e, consequentemente, atravessar. Por isso que aqui no PCR eu só tenho o expoente positivo, porque depois da região 2 não tem mais nenhum potencial em que a onda vai bater e vai ser refletida. Não tem mais nenhum, então não tem como ela voltar. Não faz sentido. Então, a única possibilidade é ela seguir em frente, e por isso só tem o psi só é definido por um resultado ali, né? Então, por um resultado positivo. Então, como eu estou querendo incluir todas as possibilidades, o PCL e o psi, eles vão incluir essas possibilidades juntas, né? E é basicamente isso. É isso. Prosseguindo, aqui a gente pode ver as relações entre essas soluções, né? Aqui em cima eu tenho todas as soluções. Isso é muito importante, porque por mais que a função de onda de cada região seja diferente, a gente tem que lembrar que a gente está definindo uma onda que é contínua. Ou seja, por mais que a função de onda seja diferente, não vão ser ondas diferentes, não vão ser três ondas diferentes, vai ser uma onda apenas contínua. Então, fazendo essas relações, a gente vê ali que o PCL ele tem que ser igual o psi no x igual a 0. Porque aqui no gráfico, né, aqui embaixo, a gente vê que é onde as duas se encontram. Então, como a função, a onda é contínua, as funções têm que se encontrar aqui para a onda ser contínua, né? E, consequentemente, como a função é igual nesses dois pontos, consequentemente, a derivada também tem que ser igual nesses dois pontos. Né? Porque o que é uma derivada? Uma derivada é a tangente de um ponto de uma função. Então, se a função é igual no ponto, a derivada tem que ser igual. Né? Então, fazendo essa derivada, a gente consegue essas relações aqui. E essas relações são importantes por quê? Porque é exatamente o que eu falei. Né? Por mais que a função de onda das regiões seja diferente, é uma onda apenas contínua e, com essas relações, eu posso mostrar matematicamente que essa onda é contínua. Entende? E aqui é mais uma relação que é muito importante para a gente poder mostrar que o tunelamento é possível com a energia sendo menor do que a potencial. Então, a gente tem o T, que vai ser a taxa de transmissão, né, da partícula, que vai ser igual o módulo de Tzinho ao quadrado. O módulo de Tzinho ao quadrado é tudo que conseguiu atravessar a barreira. E o A é tudo que é a onda inteira antes dela atravessar a barreira. Então, é a onda por completo. Então, a taxa de transmissão vai ser exatamente isso, o que conseguiu ultrapassar a barreira e a barreira inteira antes dela a barreira não, a onda inteira antes dela entrar em contato com a barreira, né? E o R, ele vai ser relacionado com isso, né? Porque tá aqui do lado, né? A relação entre o T e o R, que falando grosseiramente assim para vocês entenderem, não é exatamente isso, mas para vocês entenderem o raciocínio, se parte da barreira foi transmitida,
o total dela tem que ser o que foi transmitido, a parte que foi transmitida mais a parte que foi refletida. Então, esse é o raciocínio dessa relação aqui. Não é parte, tá? Isso é mais uma probabilidade, na verdade, né? Porque a onda ela descreve uma probabilidade da partícula estar em um lugar. Não é exatamente tipo parte da onda, mas é uma forma de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, basicamente, seguindo esse raciocínio, a taxa total da onda vai ser a taxa da transmissão mais a taxa de reflexão, certo? Antes de começar propriamente minha parte, eu queria bater um pouco o martelo de novo nessa parte clássica, né? Nesse exemplo clássico que a gente já deu. Por exemplo, quem dirige aqui? Tipo, pode levantar a mão quem dirige aqui. Pensa o seguinte, você vai lá, tá no seu carro, você engata a sexta marcha para subir um desses morros aqui perto de Barra Funda. Você nunca vai subir de jeito nenhum. Tipo, de jeito nenhum você vai conseguir subir esse morro. Nesse caso, a sua energia cinética ela não foi suficiente para superar a barreira potencial implicada por essa montanha. Portanto, a transmissão do carro, no caso, você não teria nada do outro lado, porque você não teria conseguido passar pela montanha. Então, supondo que fosse o mesmo caso, esse T seria igual a zero. Mas, quando você muda o regime para um regime quântico, a gente consegue ver que não é exatamente esse caso. E para poupar um pouco a sanidade mental de vocês, eu vou pular todas essas milhares e milhares e milhares e milhares e infinitas contas que a gente fez. A gente ficou horas, dias, ficou muito tempo fazendo conta para chegar nesse resultado final que está no centro da tela. E a gente preferiu pular, porque senão ia demorar, eu acho que umas 3, 4 horas só para resolver tudo isso. Então, nesse caso, a gente consegue ver que a taxa de transmissão dessa onda, ela já implica algum valor além de zero. Então, só de olhar para o resultado desse T, você já saberia que os casos são diferentes entre o clássico e o quântico. Mas a gente quer descobrir um pouco melhor os valores desse T. Antes disso, eu queria voltar para o exemplo da onda contínua e exemplificar melhor o que acontece e descrever melhor o que acontece em cada parte dessa onda. Na primeira ali da esquerda, você tem literalmente uma onda, e isso ocorre porque há uma interferência da onda indo e da onda que refletiu na barreira e voltando, por isso que cria esse padrão ondulatório. No meio, você tem um decaimento exponencial, já que a função ondulatória ela não é representada nessa parte. E depois, como você só tem uma direção e não é possível haver nenhuma interferência, a densidade de probabilidade da localização dessa partícula é constante em todo momento após essa barreira potencial. Bom, o primeiro gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês, ele tem o potencial em relação, a probabilidade de transmissão ou de reflexão em função da energia. Aqui, a gente está tratando de exemplos com a energia menor do que o potencial, porque seria algo que não aconteceria na realidade. Então, a gente quer exemplificar para vocês. Já é possível ver que, logo depois do zero, já existe alguma porcentagem, nem que seja muito pequena, de transmissão dessa onda. Então, já vai totalmente contra o consenso clássico, que nunca... eu acho que é importante ressaltar que a gente delimitou a energia potencial como 1. Então, se você tem 0,1 de energia cinética, nesse caso, é 0,9 menor do que a energia potencial. Só que, mesmo assim, você tem uma taxa, nem que seja mínima, de transmissão dessa onda. Agora, quando a gente aumenta um pouco a distância dessa barreira, lá naquele exemplo anterior ela tinha uma distância de 1, agora a distância dela é 3, você consegue ver um padrão totalmente diferente. Você precisa de muito mais energia para conseguir aquele mínimo de transmissão que você tinha. Agora, se você aumentar muito, 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 muito a barreira,
e deixar, por exemplo, a distância dela como 100, que seria o caso do gráfico ali de cima, quando você tem uma energia menor do que a energia potencial, uma energia cinética menor do que a potencial, você não conseguiria nem ver nenhuma transmissão, então aconteceria uma reflexão total dessa onda. Já quando você estabelece uma distância dessa barreira tendendo a zero, existe a inversão desse caso. Existe uma transmissão total dessa onda e nenhuma reflexão. Aqui, nesse caso, é um gráfico ligeiramente diferente do gráfico anterior, já que esse é a probabilidade por massa da partícula. Então, aqui é possível ver que a gente delimitou a energia como 0,9, ou seja, 0,1 menor do que o potencial, e conforme você for aumentando a massa da partícula, menor é a transmissão e maior é a reflexão. Bom, aqui fica na verdade, aqui a gente tem um GIF que eu vou mostrar para vocês, que na verdade seria o caso relativamente análogo ao nosso, porque o nosso a gente está tratando em um caso unidimensional, e aqui seria o caso bidimensional. Mas é possível ver agora o elétron entrando em contato com a partícula e, muito ligeiramente, tem um pedaço muito branco que, aqui, ó, ele está passando por aqui, se vocês conseguirem ver. E seria essa parte da onda que acabou passando para o outro lado. Essas foram as referências bibliográficas que a gente utilizou. A gente queria agradecer muito ao ICTP Cypher, ao IFT da Unesp, ao João, ao Lucas, que planejaram tudo isso, mas especialmente ao Washington, que acompanhou a gente nesse momento turbuloso de ficar olhando horas e horas por uma lousa e não achar nada do resultado. Então, realmente, muito obrigado, Washington. Essas palmas serão também para você. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa apresentação e temos então uns minutos para perguntas. Ficaram assustados com a equação, tenho medo que vocês os mandem fazer as equações. Vamos, Isabela. Eu queria, se possível, que vocês discutissem um pouquinho mais esse começo de vocês, porque todo o trabalho de vocês é baseado nessa coisa de vocês assumirem que é uma onda, certo? Então, eu queria que vocês tentassem elaborar um pouquinho mais essa coisa, que momento que o elétron virou onda, que momento que o elétron é partícula, ou ele é as duas coisas ao mesmo tempo, como é que eu meço ele partícula, como é que eu meço ele onda. Então, eu queria que talvez vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Então, a partir de que ponto algo vira onda é uma pergunta muito boa. A gente não sabe responder isso, mas uma coisa que a gente viu é que tudo em uma escala muito pequena tem o comportamento de onda-partícula. Então, quando a gente pega o caso do elétron, ele vai acabar se comportando como onda-partícula por causa do experimento que mostrou isso para a gente. Então, não é nem só o elétron, qualquer coisa em uma escala subatômica tem esse efeito de onda-partícula. Né? Se eu pegar um carro e deixar ele em uma escala subatômica, ele vai ter esse comportamento, sabe? Então, basicamente isso. A gente pode falar que tudo nessa escala acaba que tem esse comportamento por causa do experimento que mostrou isso para a gente com o elétron. E, enfim, é basicamente isso. Acrescentando um pouco a resposta dela, o exemplo que aconteceu com o elétron foi que a primeira vez que eles decidiram fazer esse experimento da fenda dupla, aqui tem o anteparo, e começou, na verdade, o padrão que eles encontraram depois de jogar um feixe de elétron nessas duas fendas foi um padrão ondulatório que teria as interferências que acabaria encontrando essa padrão de dispersão do elétron. Mas quando foi feito novamente esse experimento, só que dessa vez havia um detector para saber exatamente a posição da partícula,
Eu vou pôr uma lâmpada para ficar mais fácil. Foi possível identificar esse comportamento de partícula do elétron. Então, o acúmulo seria mais ou menos dessa forma, a distribuição, nesse caso. Então, como você tem um detector que sabe exatamente a posição do elétron, ele vai se comportar como uma partícula, não vai ter uma densidade de probabilidade indicando onde ele pode estar. Obrigado. Mais uma pergunta? Uma ou duas? 10? Bem, então tenho que eu fazer a pergunta. Então, vocês tinham aquele GIF animado do 2D? E este é bem unidimensional, não sei, é 2D, mas move-se contra a barreira. Minha pergunta é como seria se a trajetória não fosse perpendicular à barreira, se fosse inclinada. A gente passou muito tempo discutindo o caso perpendicular. Eu não sei nem como aconteceria se ele fosse em outro tipo de trajetória. Então, provavelmente haveria algumas alterações nessa equação, mas eu acho que pode ser ligeiramente generalizado o caso. Inclusive, eu tinha conversado com o Caio, e ele tinha falado que mesmo tendo esse acontecimento 2D, o modelo unidimensional ele é uma aproximação bem boa. Então, Sim. Mas se não fossem eletrões e fossem bolas de bilhar, como é que se diz aqui? Bilhar na mesma snooker? Então, a gente também viu, né, quando a gente estava fazendo esse projeto, que quanto maior a massa, né, tem no gráfico também isso, quanto maior a massa, mais forte vai ser o potencial para essa partícula, né? Então, se for uma bola de bilhar, ela vai ter uma massa maior do que um de elétron, obviamente. Então, o potencial vai agir com muito mais força em cima dela. Então, vai precisar de mais energia para ter esse efeito, né? Tá bom, tá bom. Muito obrigado.